Gente, paz, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horário você vai ver o segundo às 18 de hoje, portanto, sinta-se abraçado e querido, amado, Deus abençoe. Estamos aqui de volta com o nosso segundo às 18 semanal para a gente pontuar algumas questões. Antes de dizer o tema do meu vídeo, eu gostaria que você olhasse nessa mãozinha que tem embaixo aí da imagem, uma mãozinha que está assim, ó. Clica nela, um gostei, um like, e você releva, você comunica a importância do vídeo para você. Hoje eu quero falar um pouco sobre misticismo religioso e pentecostalismo. Eu recebi algumas sugestões de temas para o segundo às 18 e uma das sugestões foi esta, e eu gostaria de falar um pouco sobre isto. Inclusive eu quero começar o segundo às 18 pontuando uma fala de Charles Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores. Ele diz: a apatia está por toda a parte, ninguém se preocupa em verificar se o que está sendo pregado é verdadeiro ou falso. Um sermão é um sermão, não importa o assunto. Olha que Spurgeon viveu há mais de um século atrás e ele está já percebendo um cenário de manipulação, descuido dos ouvintes, desinteresse de averiguar se as Sagradas Escrituras estão sendo pregadas e expostas de maneira coerente, responsável, porque o Evangelho não pode ser o meu Evangelho, nem o Evangelho segundo Josué. O Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato dos apóstolos, que foram testemunhas oculares daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus operou, e os fundamentos dos apóstolos, que são as doutrinas bíblicas que fundamentam o pensamento cristão. É óbvio, nós vivemos num país que tem uma pluralidade religiosa consequente da nossa civilização, e ao longo da nossa formação e da nossa história, nós nos tornamos mais dados ao misticismo e mais dados do que muitas culturas e muitos povos. O ambiente evangélico no Brasil tem uma diversificação muito ampla, e o problema não está na diversidade, o problema nesse caso está na pluralidade, e eu vou lhe fazer um paralelo que diferencia diversidade de pluralidade, para você compreender um pouco melhor e a gente falar um pouco de misticismo religioso e pentecostalismo, que é um assunto muito importante, e eu quero que você deixe o seu comentário, compartilhe e mande para alguém. Bom, vamos entender que pluralismo religioso é a filosofia que conceitua que toda crença e toda religião é verdadeira. Cada uma, a seu modo, leva o indivíduo a um encontro genuíno com o Supremo. Diferente de diversidade religiosa ou variedade religiosa, que é o fato de que existe uma gama variada de credos, e que até certo ponto, esta gama variada de credos de algum modo beneficia a vida daqueles que desenvolvem um código de crenças, um código de ética e tal. Mas o pluralismo religioso é a filosofia que afirma que todas as religiões são iguais, boas e verdadeiras, com os mesmos fins, e que na essência possuem o mesmo sistema de crenças, levando por consequência ao mesmo fim. Isto não é verdade. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a diversidade ou variedade religiosa é um fato respeitável, e, como eu disse, de algum modo contribui com a vida das pessoas, na convivência, na sociabilidade, no desenvolvimento humano, no princípio ético. Mas quando o assunto é
de genuinidade, fundamentação doutrinária que aponta para o Ser Supremo Criador, Deus. Nós precisamos entender que a pluralidade religiosa não contribui com fundamentos da verdade nessa compreensão. Bom, se nós vamos falar de misticismo religioso, e esse é o segundo às 18, é preciso lembrar que misticismo é a crença de que tudo é um mistério, é a disposição para crer no sobrenatural, é o conjunto de normas e práticas que tem por objetivo alcançar a comunhão direta com Deus, e para isso se utiliza de figuras, imagens, símbolos, ritos, na convicção de que isso está te levando a Deus de algum modo. Quando a gente chega para o ambiente do misticismo evangélico, nós precisamos começar a compreender que o problema desse misticismo evangelicado, essa palavra não existe, vamos forçar aqui, vamos rasgar esse misticismo evangelicado, porque chamar de evangélico também é uma ofensa. Ele se dá quando nós prescindimos das Sagradas Escrituras e evidenciamos mais a experiência pessoal do que o que a Bíblia Sagrada nos diz. Quando nós chegamos para um misticismo neopentecostalista, a gente então compreende que existe uma mistura de figuras, objetos e símbolos que, para representar valores espirituais, se toma figuras do Antigo Testamento, espiritualiza, transforma-se elementos do Antigo Testamento em amuletos de proteção, e a gente acaba caminhando por uma prática de vida cristã similar àquilo que as magias pagãs defendiam. Aí começamos a usar medalhões bíblicos, lá vou eu, ungindo portas, ungindo janelas com azeite, colocando sal na porta da casa, sal ao redor da casa para impedir a entrada de espíritos malignos, beber copo de água ungido, são óleos consagrados em Jerusalém, trazer saquinhos de terra de Israel para fazer milagre, para pisar em cima, ungir roupa íntima, são práticas de um misticismo religioso que se diz evangélico, mas que na verdade acabam se transformando numa fé baseada em amuletos e muletas, na tentativa de materializar a fé numa teologia confusa, frustrante, que leva muitas pessoas, muitas vezes, a estarem, como alguém já me disse, decepcionado com Deus, porque Deus não fez aquilo que foi determinado. Bom, vamos pensar numa coisa muito interessante na historicidade desse misticismo, porque se a gente analisar, o misticismo esteve presente em todas as épocas da igreja. As cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses, as cartas de João, é exatamente para tratar desse fenômeno do misticismo que já havia na igreja naqueles dias. Colossenses 2,16, Paulo trata desse assunto e ele começa a orientar aquela igreja sobre esse zelo que precisaria ser preservado. Colossenses 2,16, Paulo diz assim, vamos lá, Paulo diz: ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras. Então, nós vamos encontrar já no Novo Testamento a preocupação dos apóstolos com esse cenário. Nos Estados Unidos, eu gostaria de destacar isso, houve um movimento chamado de transcendentalismo, que foi influenciado pela filosofia hindu,
Paralelamente a isso, foi fundado o movimento teosófico por Elena Blavatsky, uma escritora russa, e daí nasce a ciência cristã, tá? Alguns líderes desse movimento do misticismo religioso, evangélico, neopentecostal, de alguma forma foram influenciados por essa filosofia do transcendentalismo, que se espalhou e acabou ganhando corpo e ambiência no ambiente das igrejas. E hoje nós temos uma série de práticas que muitas vezes chamamos de pentecostais, e por conta disso aqueles que não creem no pentecostalismo contemporâneo se aproveitam desses ganchos para malhar e acabam faltando com a justiça, porque não analisam que existem vertentes distintas e que vão de encontro ao pentecostalismo bíblico, conforme acreditamos, tá? Que é permeado e sustentado pelas Sagradas Escrituras e a ação contemporânea, livre, plena e completa do Espírito Santo no nosso tempo. Dentro disso, para a gente encerrar o segundo às 18 sem virar uma pregação, porque os últimos 2 segundos às 18 quase viram culto, deixa eu citar alguns exemplos de misticismo religioso no ambiente pentecostal. Oração mística. Vamos lá. Um determinado líder brasileiro disse: nunca ore dizendo faça a tua vontade, determine. Um outro que mencionou que você precisa escrever o que você quer de Deus, para Deus não errar na entrega. Ora, determinar como eu, criatura, determino ao Criador. Moisés orou, Deus disse não, Deuteronômio 3. Paulo orou, Deus disse não, 2 Coríntios capítulo 12. Próprio Jesus, em dado momento, chega e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia, faça-se a tua vontade e não a minha. Então essa oração que faz a gente pensar que a gente é Deus, que nós podemos determinar, mandar Deus fazer, é um misticismo religioso que vai gerar frustração, porque o mundo espiritual não funciona assim. Uma outra prática do misticismo religioso no ambiente pentecostal são hinos estranhos desprovidos de conteúdo bíblico. Muitas músicas são compostas mais para agradar e confortar quem ouve do que para adorar a Deus. Vêm providas de um triunfalismo exacerbado. Não sou contra as mensagens de vitória, de ânimo, de fé, que levanta. Não sou contra, pelo amor de Deus. Somos estimulados pelo Senhor, estimulados pelo Espírito Santo. Mas louvores que ignoram Cristo, que ignoram o sacrifício e a cruz de Cristo, louvores que centralizam o homem e fazem Deus desaparecer, não correspondem com a genuína e verdadeira adoração. Uma outra prática do misticismo religioso: crentes não podem adoecer. Fala sério. O triste é que eu já vi pessoas frustradas porque falaram que depois que ela chupou a bala santa, ela bebeu o frasquinho de água do Jordão, ela não ia mais adoecer. Eu precisei lhe dar uma certa feita com o caso de uma senhora que parou um tratamento de câncer por causa de uma palavra dessa. E quando foi atentar, porque os filhos levaram para o hospital à força contra a vontade dela, a enfermidade havia se generalizado. Foi a óbito. É muita irresponsabilidade de quem defende essas ideias. Timóteo tinha um problema no estômago. Paulo diz que por causa de uma enfermidade ele evangelizou os irmãos da Galácia. Trófimo, auxiliar de Paulo, Epafrodito, adoeceu ao ponto de quase morrer.
diz Paulo aos irmãos de Filipos, e a gente vai... Eliseu morreu, estava doente, e o texto diz assim: doente da enfermidade da qual veio a morrer. Segundo Reis capítulo 13, o camarada que depois de morto e sepultado, quem foi jogado na sepultura dele ressuscitou, mas ele morreu de uma enfermidade. Crentes adoecem. Vamos lá, essa mania de profetismo extrabíblico ou antibíblico. O indivíduo entende que por um sentimento dele ele pode profetizar para alguém, aquilo é Deus e Deus vai ter que fazer. Isso é doentio. É lamentável que muita gente opte por ser guiado por esse tipo de manifestação mística e ainda chame isso de operação do Espírito Santo e ainda culpe a teologia pentecostal de ser teto e amparo para esse tipo de comportamento. Já vi muita gente decepcionada porque Deus falou e não cumpriu. Impossível. A Bíblia diz que é impossível que Deus minta. A questão é que os profetas do texto sagrado nunca falavam por si, assim diz o Senhor. Alguns encerravam a sua mensagem dizendo: porque assim o Senhor o disse. Tá? Então nós precisamos ficar atentos a isso. A exaltação do homem, a ênfase demasiada no ministério dos anjos, o anjo que traz a chave da cura, o anjo que traz a chave do carro, o anjo que traz a bênção, o anjo que vai batizar com o Espírito Santo, são manifestações de um misticismo lamentável, prejudicial, tá? Pregação mística. Deus me deu uma revelação esta noite que não está na Bíblia, não está nas Sagradas Escrituras, mas eu quero falar com vocês da revelação que Deus me deu esta noite, que Ele não deu nem para o apóstolo Paulo, que Ele não deu nem para o apóstolo João no Apocalipse, e Deus se agraciou de dar a mim. Não seguia por aí. A Bíblia é completa, é plena, é absoluta. Toda a revelação do plano de Deus para o homem está registrado nas Sagradas Escrituras, e qualquer revelação que não está na Bíblia e não é respaldada por ela, não é divina. Lhe digo sem medo. Misticismo, tá? É uma série de fatores. Nós precisaríamos de bastante tempo, e eu não pretendo. Falsificação no uso dos dons espirituais, a utilização dos dons espirituais para benefício próprio, profetizar para receber dinheiro, profetizar para forçar a outra pessoa a lhe dar aquilo que ela tem. E infelizmente são pessoas que vivem em busca dessas revelações e dessas profecias, e que vão dispostas a darem tudo para ter uma profecia, e lamentavelmente terminam calhando com aquele texto que diz: aborreceram a verdade e por isso lhe sobreveio a mentira. Tá? Então é o nosso segundo às 18 de hoje, e eu poderia citar algumas outras práticas de misticismo religioso no ambiente pentecostal, mas eu gostaria de fechar o segundo às 18 ele falando de uma verdadeira espiritualidade, as características de uma verdadeira espiritualidade. Primeiro, ela é teocêntrica. Deus é o centro, não o homem. Tá? Segundo, uma verdadeira espiritualidade coloca o homem no seu devido lugar. Ele é pecador, matéria, temporal, limitado, e Deus é santo, perfeito, eterno, ilimitado, infinito e extraordinário. A verdadeira espiritualidade é inevitavelmente comunitária. Ela convive com pessoas e abençoa pessoas. A verdadeira espiritualidade é centrada na palavra de Deus. Qualquer espiritualidade fora da Bíblia é fantasia, é falácia, é místico, é utopia. A verdadeira espiritualidade é missionária, é missiológica.
Uma pessoa de fato verdadeiramente espiritual tem prazer de anunciar a Cristo, anuncia a palavra de Deus, glorifica a Deus. Numa verdadeira espiritualidade, a glória não é do profeta. Numa verdadeira espiritualidade, a glória não é do pregador, não é do pastor, a glória é de Cristo Jesus. Segundo às 18, Deus abençoe sua vida, e eu concluo lhe sugerindo: faça como os irmãos de Bereia, confira nas Escrituras se o que está sendo dito é exatamente como está escrito, e não se deixe iludir por esse tipo de situação que não corresponde com o fundamento da nossa fé. Que Deus abençoe, curta esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comente, e até o próximo segundo às 18. Forte abraço.